Vamos abrir nossa Bíblia, livro de Efésios. Efésios capítulo 2. Vamos ler do verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra. Pedimos que o Senhor ministre, ó Deus, em nossos corações nessa hora, ó Deus, aquela palavra que o Senhor já determinou, ó Pai, para que seja liberada. Usa a minha vida, abençoa as nossas crianças ali nas salas, ó Pai, usa os professores, fala poderosamente com cada um de nós. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos, Paulo, aqui no capítulo 2 de Efésios, ele começa esse capítulo falando aos nossos irmãos da igreja de Éfeso, começando ali trazendo a memória daqueles irmãos, a vida que eles viviam outrora, antes de conhecer a Jesus. Então ele começa aqui dizendo para aquele povo, para aquela igreja, para aqueles irmãos, dizendo o seguinte: Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. É uma coisa que nós não podemos esquecer, irmãos, que assim como eles, nós também um dia estávamos na mesma condição, Nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossas ofensas, em nossos pecados. A Bíblia diz que o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz sobre isso. E a palavra diz que todos pecaram e destituídos, separados foram da glória de Deus. Então, Paulo ele começa ali falando com aqueles irmãos, trazendo a memória desses irmãos, para que eles não esquecessem desse detalhe tão importante, que era o fato, a condição, o estado em que eles se encontravam quando teve um encontro com Jesus, quando entregaram a sua vida para Jesus. E aquele estado, na verdade, era um estado de derrota. Eles estavam debaixo de uma opressão, eles estavam limitados por causa da natureza humana, por causa da ação do inimigo, sujeitos às circunstâncias terrenas. Eu sei que cada um de nós talvez tenha a experiência, porque ninguém aqui nasceu crente, ninguém aqui nasceu com o nome escrito no livro da vida, mas as pessoas sem Deus, elas estão, como a própria palavra de Deus aqui está dizendo, versículo 2, elas estão sofrendo influências malignas. Versículo 2 diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Como é complicado, irmão, como é difícil a pessoa, ela sem Deus,
e ela está vivendo debaixo de uma influência maligna. Por mais que muitas vezes a pessoa ela não tenha essa consciência, muitas pessoas podem até dizer que aquilo é algo natural da vida. Eles estão vivendo as lutas, as circunstâncias, mas não. A palavra ela nos fala que quando nós não temos Jesus, quando nós não temos uma aliança com o Senhor, nós estamos vivendo debaixo dessa influência maligna. Muito embora o inimigo ele nunca vai desistir. Mesmo quando a gente tem essa aliança, ele se levanta. Só que há uma diferença e nós vamos ver qual é a diferença quando nós temos Jesus e quando a gente não tem Jesus. Então eles viviam e nós também vivíamos, num estado de derrota. Mas a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 4 e 5 que houve uma mudança, houve uma transformação. Versículo 4 e 5 diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Veja só, irmãos, como é maravilhoso, mas Deus sendo rico em misericórdia. A misericórdia, Ele tomou as dores dessa humanidade. Ele viu, Ele teve compaixão dessa humanidade que estava perdida. E a palavra do Senhor diz que por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por causa desse amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida. Sabe? Então Paulo estava dizendo para aquele povo: olha, vocês estavam mortos em vossos delitos, em vossos pecados, em vossas ofensas, vocês estavam sendo oprimidos pelo príncipe da potestade do ar, pelo espírito que agora opera nos filhos da desobediência, mas pelo grande amor com que Cristo nos amou, Ele vos deu vida. Quando foi que Deus deu vida a eles? Quando eles tiveram um entendimento de que eles estavam num caminho errado, quando eles estavam verdadeiramente perdidos e eles precisavam agora de serem resgatados. E a partir daquele momento, então, eles entregam a vida deles para Jesus, assim como nós também já entregamos nossa vida para Jesus, e a palavra do Senhor diz que Ele nos deu vida. Amém? Glória a Deus. Então, meus queridos, e agora? Agora não mais andando segundo os príncipes da potestade do ar, segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência, mas agora o Senhor nos faz assentar com Cristo. Ele nos diz: olha, agora vocês estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. Há uma nova realidade. Irmãos, e nós precisamos atentar para essa nova realidade. Há muitas pessoas que às vezes elas fazem uma aliança com Jesus, elas sentem uma melhora. Mas, irmãos, estar com Jesus não é uma melhora apenas. Estar com Jesus é fazer uma reviravolta na nossa vida. É virar a gente do avesso, sabe? Então nós precisamos entender isso para que nós possamos viver a vida que o Senhor tem para nós. Porque infelizmente há muitas pessoas que elas não vivem a totalidade daquilo que Deus tem. Será que eu posso viver a totalidade? Eu acredito que nós podemos avançar muito, nós podemos romper muito em Deus. Talvez nem tudo, porque Deus é tremendo, né? Mas coisas maiores Deus tem para nós. Quantos creem nisso? Amém? Glória a Deus. Então, Efésios 2:6 está dizendo o seguinte, que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou e nos fez assentar com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Olha, atenta para isso, irmãos. Não é num lugar lá em Fernando de Noronha, não é num lugar lá no Rio de Janeiro,
não é no lugar aqui em redenção, mas é nos lugares celestiais. E aí começa a mudar, nós temos que começar a mudar o nosso entendimento. Eu não estou na terra, eu estou no céu, né? Eu estou no céu. Fala para o irmão que está do seu lado, você está no céu, irmão. Aí você pode até dizer assim, mas não parece, né? Não parece. Mas por quê? Porque, na verdade, irmãos, precisa haver um entendimento, precisamos entronizar essa palavra no nosso coração e determinar que nós vamos viver o que a palavra diz. Porque se eu não entender isso, eu não vou viver. Eu vou continuar sendo, né, aquilo que eu sempre fui, concordando com o mais ou menos, desse jeito tá bom, não, tá tranquilo, tá dando para viver. Não é assim, irmãos, que Deus quer para nós. Deus, Ele tem muito mais para você. Ele tem muito mais para nós, sabe? Ele tem infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E o que significa, meus queridos, estar assentados com Cristo? Primeiro, estar assentado fala de descanso, fala de conclusão de algo. Então, quando a palavra do Senhor está dizendo assim, que nós estamos assentados, quando alguém está assentado, é porque a obra, ela foi o quê? Ela foi concluída. Ela já acabou, ela já terminou. Vamos ver aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo, vou ler o versículo 2, versículo 3. Era o versículo 3, mas vou ler o 2 também. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Está falando aqui de Jesus. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Veja aqui que Jesus, a palavra do Senhor está dizendo aqui, que Ele, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, depois de ter sido crucificado, depois de ter ressuscitado, a palavra do Senhor diz que Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, se Ele está sentado à direita da majestade nas alturas, é lá que nós estamos assentados também. Porque a palavra de Deus diz que nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Quantos creem nisso? Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, se você olhar bem para a pessoa que está do seu lado, você vai ver que ela é uma pessoa estranha, sabe? Ela não é bem dessa terra, não. Ela é de outro mundo. Ela é do céu. Amém? Glória a Deus. Então, em Cristo, a nossa salvação e redenção já foram consumados. Eu não tenho que fazer mais nada, irmãos, para que eu seja salvo. Jesus já fez tudo. O que é que eu posso fazer além daquilo que Ele já fez? Não posso fazer mais nada, porque Ele pagou o preço. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele tomou o escrito de dívida que estava nas mãos do diabo e Ele cravou lá na cruz do Calvário. E ali o diabo estava achando que ele estava derrotando Jesus, mas era ali que estava cumprindo Gênesis 3,15, quando Jesus estava esmagando a cabeça da serpente e consumando a vitória de todo aquele que um dia viesse a aceitá-lo como Senhor e Salvador. E essa vitória ela é nossa no nome de Jesus. Amém? Então, estar assentado fala de posição, de autoridade. Olha para essa pessoa que está do seu lado e veja nela uma pessoa cheia de autoridade. Autoridade. Sabe?
Porque Jesus, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E Jesus disse, olha, eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos causará dano. Aleluia, aleluia. Sabe, para vocês jovens, comece a orar e comece a pedir para Deus dar experiências. Deus vai colocar pessoas com necessidades diante de vocês. E não tenha medo, porque vocês têm autoridade. Cada um de nós aqui temos autoridade para pisar serpentes, para pisar escorpiões, e nada absolutamente nos fará dano. Então, assentar-se representa reinar. Estamos assentados à destra de Deus, acima de todo principado e de toda potestade. Veja só que privilégio, né, irmãos? Porque aqui no versículo 20 e 21 do capítulo 1 de Efésios, diz assim, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e de toda potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então veja, acima de todo principado e toda potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, se nós estamos nele, nós estamos assentados acima de todo principado, de toda potestade. Sabe aquele principado, aquela potestade que outrora nos subjugava, que outrora fazia com que a gente fizesse coisas que às vezes nós nem queríamos e nos induzia ao erro? Agora nós estamos assentados acima deles. E se nós não entendermos isso, nós não vamos viver o que Deus tem para nós. Mas nós precisamos tomar posse. Eu estou assentado acima, né? E eu preciso aprender a viver essa realidade. Sabe, irmãos, porque até nisso nós precisamos aprender a viver assim. Porque você é tirado de um lugar onde você está acostumado a viver uma vida de mediocridade, de sofrimento, de conformidade. Agora Deus te pega e coloca você num lugar de reinar, num lugar de governar, de determinar, um lugar onde você vai exercer poder, autoridade. Mas nós precisamos aprender a viver essa vida. Então, estar assentado, ela quer dizer também uma união inquebrável. Tudo que aconteceu com Cristo, espiritualmente aconteceu com o crente, morremos com Ele, ressuscitamos com Ele e reinamos com Ele. Nós precisamos aprender uma coisa, irmãos, que nós podemos reinar com Cristo aqui na terra. Nós não precisamos esperar chegar no céu para reinar com Cristo. Um dia nós vamos reinar com Ele, né, no futuro também, lá no milênio, tudo. Mas, enquanto esse tempo não chega, eu posso reinar com Ele. Se com Ele eu morri, com Ele eu também estou vivendo, né? Então, a Bíblia está dizendo assim, que nós, lá em Romanos 6, vamos ler esses versículos? É um pouquinho longo aqui, mas para a gente ter um entendimento melhor. Romanos 6, do versículo 5 até o versículo 14. Diz assim, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele, o quê? Viveremos. Sabemos
de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Sabe, irmãos, é aqui que está o segredo. Quando nós precisamos tomar posse disso aqui e viver aquilo que a palavra está dizendo. Olha, se Deus, Ele morreu e ressuscitou, Ele ressuscitou para Deus. E se nós também morremos e ressuscitamos, nós ressuscitamos para Deus. E o nosso corpo, ele não pode ser entregue para viver uma vida de pecado, uma vida de iniquidade. O nosso corpo, ele tem que glorificar ao Senhor. A palavra de Deus está dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não. Agora, a Bíblia está dizendo aqui no versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Se eu quero reinar com Cristo, o pecado não pode exercer domínio sobre mim, né? Não é o pecado que vai me dominar, mas é eu que vou dominar o pecado, né? Então, a palavra está dizendo que para eu reinar, eu preciso, né? Portanto, o pecado em vosso corpo mortal não pode de maneira que você venha obedecer às suas paixões, nem oferecer cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado, mas nós temos que viver em santidade, né? A Bíblia diz: sede santo, porque o vosso Deus, Ele é santo. Sabe, aonde nós formos, nós temos que refletir quem nós somos, a nossa verdadeira identidade. As pessoas não precisam que nós fiquemos falando para elas quem nós somos. Não, nós somos e elas vão perceber que somos, né? Que somos e quem somos. Amém? Então, o lugar de onde nós operamos. Qual é o lugar de onde nós operamos? Das regiões celestiais. Sabe, irmãos, esse entendimento, ele precisa verdadeiramente ser entronizado no nosso coração, porque às vezes nós queremos governar, reinar da terra, mas a nossa natureza, ela já não é mais terrena, ela é espiritual. E nós reinamos, né, das regiões celestiais. Filipenses aqui, no Efésios no capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não é aqui na terra, nas regiões celestiais. E é a partir daí que nós, então, começamos a operar. Nós começamos a exercer a nossa autoridade, porque eu sei que eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, né, nada vai me deter, nada vai me causar dano, e eu vou avançando, amém? Então nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mudança de perspectiva, tem que haver uma mudança. Veja só,
como cristãos, não lutamos para uma vitória. Como cristãos, nós não lutamos para uma vitória, mas a partir de uma vitória. Porque nós já somos vitoriosos. Nós já somos abençoados. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, eu não estou lutando para obter uma vitória, porque a vitória já é minha, a vitória já é nossa. Amém? Nós precisamos entender que a vitória é nossa. Então, eu vou lutar agora a partir dessa vitória, para que essa vitória ela se torne uma realidade na minha vida. Por isso que eu falo que quando a palavra do Senhor diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais, as bênçãos estão lá, e eu tenho que trazê-las à existência. Eu não estou lutando para eu ser abençoado, mas eu sou abençoado. Né? Eu sou abençoado, diga assim, eu sou abençoado. Né? E você tem que exercer isso dentro da sua casa. A minha casa é abençoada, eu sou abençoado, o meu casamento é abençoado, os meus filhos é abençoado, né? A minha família é abençoada. Porque, às vezes, o diabo, ele está lutando, ele está batalhando para que nós venhamos questionar. A gente vem, mas eu sou abençoado, mas as coisas estão acontecendo, irmãos. Enquanto a gente estiver nessa terra, vai ser guerra, sabe? Tem um inimigo aí, e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra o homem, mas é contra os principados. Então, meus queridos, como cristão não lutamos por uma vitória, mas a partir da vitória. Assentados nos lugares celestiais, olhamos para os problemas terrestres a partir do ponto de vista de Deus e não do medo e da humilhação ou da limitação. Sabe, nós não podemos olhar para os problemas e ver esses problemas como uma intimidação, com medo, dizer, e agora? Não, eu tenho que olhar para os problemas com a perspectiva de Deus. Onde nós estamos? Nos lugares celestiais. Então não vou olhar da posição da terra, eu vou olhar dos lugares celestiais do alto. Aí, quando eu olhar para o problema, eu não vou ver o problema sendo o meu problema. O problema é que tem que olhar para mim e ver que eu sou o problema dele. Né? Vocês estão entendendo? Né? Aquele problema não é o meu problema. O problema tem que olhar para mim e ver que eu sou o problema dele. Por quê? Eu não posso olhar para o problema assim. Eu tenho que olhar para o problema assim. Né? Então, porque o Deus que eu sirvo é maior do que o problema. Então nós precisamos, está vendo como que a gente tem que mudar um pouco a nossa perspectiva? Então, irmãos, como viver essa realidade na Terra? É muito bom falar, né? Falar e achar maravilhoso, é bênção, porque é a verdade. Mas só que nós somos soldados, nós precisamos o quê? Ser treinados. Então, para viver essa realidade na terra, nós precisamos andar de modo digno. Efésios capítulo 4, versículo 1, diz: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, o versículo 1 diz, Paulo está dizendo o seguinte, olha,
Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A vocação da qual nós fomos chamados. Nós somos chamados para quê? Para proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Sabe, nós temos que andar de modo digno, de que nós possamos andar por essas ruas e sermos reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus, que faz a diferença. Então, portai-vos de modo digno. Digno. As pessoas ao olhar para mim, as pessoas ao olhar para você, eles conseguem identificar em nós que nós somos filhos de Deus. E eu não estou dizendo pela roupa, eu estou dizendo pela conduta. Sabe, muito embora o nosso interior, ele vai refletir no nosso exterior. Hoje mesmo nós tivemos aí a cavalgada, né? E como eu não gosto mesmo, né? Não gosto daquele barulhão, aquelas coisas, cavalo, sol quente. E aí, mas vocês podem ver muito bem as pessoas sem Deus. Eu já estava soltando aí os vídeos, né, nas redes sociais, já estava colocando aí gente caindo bêbado, gente. Então, pessoas que depois que tudo passa, vai, meu Deus, o que é isso? O que eu fui fazer? Tem alguns que nem ligam, né? Mas outros já se sentem envergonhados. Mulher caindo bêbado pelo chão, aquela coisa. Então, são aqueles que ainda estão mortos sem Deus. E já vê as pessoas que já ressuscitaram com Cristo, mesmo estando lá, fazendo uma diferença. Talvez não estava ali, não estava pregando, mas estava assistindo, mas não, né? As pessoas olhavam, não via bagunça nem nada. Então, para vocês verem que já há uma mudança, há uma transformação. Então, viver de modo digno, testemunhando, vivendo, né? Deixando transparecer a imagem de Cristo em nós. Porque diz que o ourives, quando pega o ouro, para purificar ali, ele vai colocando muito fogo. E diz que quando o ouro está bom, é quando ele olha no ouro e ele vê a sua imagem refletida ali no ouro. E nós somos o ouro. E Deus, ele é o ourives. A palavra lá em Zacarias fala isso, né? Nós somos ouro e ele é o ourives. E Deus quer ver a sua imagem refletida em nós. E nós vamos refletir Deus no nosso falar, nós vamos refletir Deus no nosso vestir, no nosso andar, no nosso proceder e tudo mais. Então, queridos, viver essa realidade é andar de modo digno na nossa posição celestial, né? A nossa posição celestial, ela deve refletir em nosso comportamento diário. Todos os dias. Tem hora que, às vezes, dá vontade, né, sair do altar, né, descer da cruz, mas o Adão está querendo manifestar, mas a gente tem que exercer o domínio próprio, né? Então, queridos, andar, né, viver essa realidade, é revestir da autoridade. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 11 até o 13 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis.
depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Queridos, a vida da pessoa que entende que ele está sentado com Cristo nos lugares celestiais deve ser uma vida que almeje verdadeiramente se identificar com Cristo. E para eu me identificar com Cristo, eu preciso viver as práticas espirituais, né? Que a gente fala tanto. A gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que meditar na palavra, né? A gente tem que adorar a Deus, porque na medida que eu me achego, a minha natureza, ela vai mudando, ela vai sendo transformada. E aí eu começo a ver como Deus vê. Eu começo a fazer como Deus gostaria que eu fizesse. Você começa a viver uma autoridade diferente. A ponto de você, às vezes, determinar. Não é determinar, mandar Deus fazer isso, aquilo. Não, não é isso. Eu lembro, um negócio, uma experiência bem, muitos anos, mas foi uma coisa que me marcou muito, porque eu vivia muito aquilo. Quando eu estava procurando o primeiro emprego, já falei isso aqui, mas acredito que ninguém lembra mais, mas vou falar de novo. Estava procurando o primeiro emprego naquela época, né, na época aí do Sérgio da Paula, que era dos jornais, né, dos classificados, né? E a gente comprava o jornal, olhava os classificados, aí estava lá, oferta de emprego e tudo mais. E eu comprava jornal e pegava ônibus, coletivo, e ia lá na empresa e tal, e nada. Primeiro emprego, né? O povo não queria experiência, mas como que vai trabalhar, ter experiência e não trabalha, né? E aí, teve um dia que eu me cansei. Eu cheguei, lembro direitinho, eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, a partir de hoje, eu não vou mais procurar emprego. Deus vai mandar alguém aqui me chamar para ir trabalhar com ele. Eu nunca tinha trabalhado, era o meu primeiro emprego. E aí, passou uns 2 dias, eu estava lá em casa, sentado numa cadeira na garagem, parou um carro lá na porta. E aí desceu um irmão. E ele disse: Corifeu, você quer ir trabalhar comigo? Eu falei: quero. E eu tinha estipulado até o salário, irmão. Pensa, hein? E aí, eu fui lá conversar com ele no outro dia, e nós acertamos tudo, o salário, e fiquei lá acho que uns 3 anos, e de lá foi só glória, né? Então, assim, porque você passa a viver uma intimidade com Deus. Você, na hora de descansar, você descansa em Deus. Na hora de agir, você age em Deus. Na hora de determinar, você vai determinar em Deus, porque o Espírito de Deus, ele vai te conduzir. Mas para isso eu preciso gerar uma intimidade. Eu não posso viver a minha vida, a vida que eu quero, a minha natureza, né? Porque Deus, ele pode, na medida que você vai se aproximando dele, vai se achegando a ele, ele vai interferir em coisas mínimas na sua vida que talvez você não gostaria que ele interferisse. Talvez você gosta de um estilo de roupa e Deus vai dizer para você: não, eu não quero mais essa roupa. Eu quero que você use essa roupa. E se você tem discernimento e está pronto para ouvir a Deus, aquilo não vai ser difícil. Vai ser fácil para você fazer, mas muitas vezes nós não queremos nem nos achegar tanto a Deus, porque a gente não sabe o que Ele pode exigir de nós. Eu já falei aqui que eu achei que eu nunca ia conseguir ser um crente na vida, porque eu achava que eu nunca ia conseguir deixar de dançar forró. Eu não podia ouvir uma sanfona que meu pé coçava assim, sabe? Eu falei: não vai dar certo esse negócio. A concorrência vai ser grande, né? Mas um dia, num apelo, foi 3 jovens na frente e eu não fui.
E no final o pastor foi lá conversar comigo, a gente conversando. E ele disse: você é crente? Não. O que está faltando para você ser crente, se aceitar Jesus? Eu disse: eu estou me preparando. A desculpa de sempre, né, irmãos? Estou me preparando. Ele disse: não, mas para aceitar Jesus a gente não prepara, a gente aceita. Você quer aceitar? Eu falei: quero. E eu aceitei, né? E aí eu falei, pensei: e agora? E o forró? Né? E a sanfona? Irmãos, nunca ninguém disse: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Quando eu menos percebi, eu já não fazia mais. Porque o Espírito de Deus, ele vai trabalhando. Sabe, quando há uma conversão genuína, você quer Ele, você começa a buscar Ele, e Ele começa a te limpar. E não resiste à limpeza. Sabe, se você quer ser algo ou alguém nas mãos do Senhor, mergulha nele, deixa Ele fazer. Sabe, porque o que Ele vai tirar de você são coisas que não vai te fazer falta. Muito pelo contrário, vai ser coisas que estão te atrapalhando, que está impedindo você de avançar. Então, se você quer viver essa realidade, então comece a se revestir, comece a buscar, foca nas coisas do alto. Veja o que Colossenses aqui no capítulo 3, versículo 1 e 2, que está dizendo: portanto, se já ressuscitastes juntamente com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Sabe? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, e não as que são da terra. Pensai nas coisas do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Veja, tudo está convergindo para esse lugar, dos lugares celestiais. A nossa vida está oculta com Cristo em Deus. É um lugar. E nesse lugar, existem coisas que não pode estar, não pode fazer parte. Nesse lugar, existem coisas que eu não posso falar. Nesse lugar, existem roupas que não podem ser usadas. Mas não tenha medo. É um lugar melhor. É um lugar de alegria. É um lugar de triunfo. É um lugar que a gente não consegue explicar. Buscai as coisas que são do alto. Então, queridos, a nossa identidade, ela não é definida por fracasso, mas pela vitória em Cristo. Eu não sei qual é a condição de vida que você tem vivido. Sabe, embora a gente sabe que Deus, Ele já nos colocou nesse lugar, mas tem pessoas que ainda não estão desfrutando do que esse lugar pode oferecer. Tem pessoas que, como eu estava dizendo, quando ele olha para o problema para cima, quando ele deveria olhar para o problema para baixo. Tem pessoas que, mesmo tendo sido já resgatadas por Cristo, eles ficam questionando a Deus. Senhor, mas não era para ser diferente? Sabe, o que Deus era para fazer, Ele fez.
Agora, tem coisas que cabem a nós. Ele já me deu toda a condição. Eu tenho a palavra, né, para ler, para me instruir, para me direcionar. Ela diz: clama a mim e responder-te-ei. Você tem clamado? Buscar-me-eis e me achareis. Você tem buscado? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você tem louvado? Orai sem cessar. Você tem orado? O que tem ocupado mais a sua vida? O seu tempo? Hoje há um grande desafio, porque há uma grande concorrência. São as redes sociais. E elas são bem mais atrativas, né, do que orar, do que jejuar. São bem mais atrativas. E ela toma muito tempo. Mas quando a gente chega a um determinado nível, a gente desliga tudo isso, não quer mais saber. Porque a gente quer Ele. Porque Ele é a fonte. Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. O Murilo disse aqui no início que muitas vezes a gente acha que nós precisamos, né? Talvez seja aquele carro do sonho, aquela casa dos sonhos. Mas nem sempre é assim. Embora nós cremos que Deus ele tem o melhor para a gente, mas tudo isso é o quê? É consequência. Consequência. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor está ensinando ali no capítulo 6 de Mateus a não estarmos ansiosos. Ansiosos. Mas nós precisamos descansar, porque no tempo dele vai vir o melhor. O melhor. E ele vai nos conduzindo pelo caminho para chegar lá. Então, queridos, vamos procurar viver essa vida. Ele já nos colocou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E é a partir de lá que a nossa vida ela acontece. Não é a partir da terra. Eu quero desafiar você, ainda essa semana, a gente continuar orando das 6 às 6:30. Agora você vai orar, pedindo ao Senhor que ajude você a sair do lugar que você está e avançar um pouco mais, a chegar mais a Ele, dizer para Ele: Senhor, eu quero ter experiência contigo, eu quero experimentar algo mais, porque existe algo mais, coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas a palavra diz: mas Ele tem nos revelado pelo seu Espírito. Sabe? Às vezes as pessoas só ficam nesses, nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não. Tem coisas que meus olhos não viu, meus ouvidos não ouviu, mas se eu buscar pelo Espírito dele, ele vai me revelar coisas grandes e ocultas que eu ainda não sei. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda vocês não sabem. Amém? Vamos ficar de pé?
que nós possamos aprender a descansar na suficiência de Cristo. Ele é suficiente. Quando a gente fala isso, irmão, às vezes as pessoas podem entender de forma errada. Então agora não preciso mais trabalhar, não preciso mais estudar, não preciso fazer mais nada, não. Tudo parte dele. Você trabalha, ele pode, você agradando a ele, ele pode te promover, ele pode te abençoar, ele pode abrir portas que ainda tem para ser abertas e tudo mais. Não. Depender de Cristo é depender em tudo, até no ar que nós respiramos. É depender dele. Quando eu penso, não, eu já cheguei no meu patamar financeiro, eu já sou isso, eu sou aquilo. Então, a partir desse momento que você pensa assim, você está muito longe de Deus. Porque você está dizendo, então não preciso do Senhor mais. Porque eu tenho o necessário. Eu tenho o que eu preciso. Não preciso de Deus. Eu não preciso. Mas nós sempre vamos precisar dele. Mesmo no dia em que você orar e ressuscitar um morto, você vai continuar precisando dele. Mesmo no dia que você orar e o paralítico andar, você vai continuar precisando dele. Porque nós não podemos sair desse lugar. Nós não podemos sair desse lugar das regiões celestiais. Aleluias. Santo é o Senhor. Apresente seu coração ao Senhor.